você vai receber da parte do Senhor essa noite. Deus enviou um casal abençoado, homem de Deus, mulher de Deus. Eu gostaria aqui de chamar o nosso querido e amado pastor Adilson e a nossa querida e amada pastora Mariana. Aplauda o Senhor pela vida deles. Eu gostaria que todo mundo ficasse de pé para nós receber eles com honra. Porque eles vêm lá de Londres. Eles tinham desejo no coração, eles tinham de conhecer a Catedral Bahia. E hoje nós seremos abençoados e honrados pela vida deles dois. Pastora Mariana vai pregar 1 hora e o pastor Adilson vai pregar mais 1 hora. Eita glória! Amém. Então, pastor Adilson, pastora Mariana, esse lugar é teu, essa casa é tua, essas vidas fazem parte da oração de vocês, e eu quero te dizer que é uma honra, toda a catedral, é uma honra de recebê-lo vocês aqui, com todo amor e com todo carinho. Se sintam amados, se sintam carinhados, se sintam na casa de vocês, porque aqui faz parte da casa de vocês. Então, eu vou passar o microfone para a pastora Mariana, e ela vai falar o que Deus quis falar no coração dela, e o pastor Adilson vai trazer a palavra para o nosso coração. Amém? E a pastora, eu quero dar essa honra de orar pela vida dele. Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. Meu Deus, o coração chega a estar acelerado de estar aqui com vocês. Vocês não têm ideia quanto o povo lá de Londres está assim numa expectativa de vir aqui. E todos oram pela casa de vocês, pela vida de vocês. Ver esse ministério desta maneira tão abençoado. Na verdade estamos aqui, mas parece que nós estamos lá. Porque é a mesma atmosfera, a mesma unção, o mesmo sorriso na porta. O nosso coração está muito feliz de estar aqui com vocês. E o nosso desejo é que vocês continuem apaixonados por Jesus. Que toda essa cidade possa conhecer que há um Deus que faz grandes coisas, porque há um povo que tem testemunho de grandes milagres. Então assim, saibam que nós amamos muito vocês, os nossos pastores, pastor Jackson e pastora Kemi, amam muito vocês, e logo pode ter certeza que eles aparecem aí de repente, né, Uberlândia, cadê ela? Né, de repente, avisa com uma semana pelo menos, né, filha? E nós queremos também agradecer os pastores dessa casa, pastor José, pastora Fábia, obrigada pelo carinho, obrigada pela recepção de todos vocês, obrigada, gratidão no nosso coração. Na verdade, nós não somos merecedores, né, amor? Somos privilegiados de estar aqui e estamos com o coração fervendo para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar essa noite conosco, amém? Aplauda o Senhor. E agora foi me dada a honra de orar por esse homem bem lindo. Amém. Senhor, meu Deus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai, como uma terra aberta para receber aquela semente que o Senhor já depositou no coração do pastor Adilson. Pai, nós não iremos sair daqui da mesma maneira. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem algo específico para nós essa noite. E nós estamos preparados para receber tudo aquilo que o Senhor irá derramar sobre nós. Capacita o seu filho, Pai. Entregue tudo aquilo que ele precisa para essa noite, Pai. Nós sabemos que sairemos daqui transbordante da Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a tomar o seu lugar agora, nesse momento.
quero que você leve uma palavra para aquele povo. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, estou debaixo de bênção, estou muito feliz mesmo. Hoje nós já tivemos um tempo tão especial junto com os pastores dessa casa. Foi um tempo maravilhoso e através da vida deles, assim como a pastora Mariana falou, eu gostaria que vocês se sentissem também amados e honrados, porque eles nos trataram muito bem. Amém? A Bíblia diz que se você der um copo de água fria a um dos pequeninos, a um dos enviados do Senhor, não lhe faltaria nada. Vocês fizeram isso conosco, através da vida do pastor de vocês. Eu queria convidar vocês, porque eu tenho uma palavra de Deus para a vida de vocês, para as nossas vidas, para a minha vida também. E eu gostaria de pedir para aqueles que trouxeram as Bíblias, poderia abrir a sua Bíblia, por favor? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Eu quero também trazer aqui o abraço, o carinho do nosso pastor, do pastor Jackson e da pastora Kemi. E assim como a pastora Mariana falou, logo, logo eles também estarão aqui. Quero deixar para vocês também algo que tem muitos pastores lá em Londres que estão com muito desejo de estar aqui, de conhecer o rostinho de vocês, de conhecer vocês. Nessa mesma proporção, Londres é logo ali. Só passar um oceano, está do outro lado. Vocês também são muito, muito bem-vindos lá também. Vocês são a nossa família. Tenha fé, tire o passaporte, deixa tudo preparado, porque a hora que o Senhor falar com você, você já está preparado. Amém? Quantos gostariam de ir lá? Por o nosso Deus não há nada impossível. Fez com que eu e a pastora Mariana, há 22 anos, nós saíssemos lá do Paraná e fôssemos para estudar inglês, irmãos. Acreditem vocês. E nós estamos lá fazendo uma obra junto com o pastor Jackson e com aquela igreja, e tem sido uma bênção. Uma bênção. Queria que vocês conhecessem a minha família, porque quando eu saí do Paraná, eu e a pastora Mariana, nós éramos recém-casados. E eu fui porque eu trabalhava numa área portuária lá na nossa cidade. E eu falei com a pastora Mariana, na época nós não éramos pastores, eu falei: Mari, se eu for para Londres estudar e aprender o inglês, eu vou voltar e as portas vão até melhorar para nós. E ela aceitou o desafio. Só que isso era o meu plano. Depois que nós chegamos lá, conhecemos o pastor Jackson. Eu cheguei em junho, a Mari chegou em outubro. Passou alguns dias, um pouquinho, quando a Mari chegou lá em Londres, nasceu a Catedral Internacional. A nossa igreja nasceu em outubro de 2003. Nossa igreja nasceu nessa época, e depois que eu tive esse contato com o pastor Jackson, ele me deu uma palavra para mim e para a pastora Mari também. E nunca mais a nossa vida foi a mesma, porque o Senhor nos separou para que nós pudéssemos trabalhar na obra de Deus, para que nós pudéssemos cooperar com a igreja de Cristo. E o Senhor é lindo, porque você estava no plano de Deus. O seu coração estava no plano de Deus. Você não sabia. Em 2003, alguns de vocês não eram nascidos. Alguns dos que estão aqui não eram nascidos. Mas Deus já tinha essa casa preparada. Já tinha os pastores preparados. Porque esse pastor dos pastores, aquele que é fiel, ele conhece o nosso futuro e sabe muito bem do nosso destino. Quantos recebem essa palavra? Eu gostaria que fosse colocada aqui a foto da minha família. Se puder colocar aqui. Queria apresentar para vocês o bem, o tesouro que Deus me deu. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. O mais feinho sou eu. Depois tem a encantadora, que é a pastora Mari. O Natan tem 18 anos. O Natan é uma bênção, irmãos. Ele toca a bateria, ele é um homem do altar, ele ama louvar o Senhor. E o Danilo, que é ligado no 320. O Danilo, ele é forte. E o Danilo é o nosso filho de 12 anos. Então, estamos lá. Danilo também, ele tem um chamado, uma vocação para o ministério de louvor, que é algo incrível. E logo, logo, em o nome de Jesus, eu e toda a minha família, os meus filhos, estaremos aqui novamente para estar com vocês e poder mais uma vez sermos abençoados pelo Senhor Jesus. Amém? Quantos aqui abriram a Bíblia, encontraram aí
Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 32. Deixa eu contar para vocês algo. Esse foi o versículo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 17 anos. E para aqueles que são bons de matemática já vão descobrir a minha idade rapidinho. Porque faz 35 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. 35 anos. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, ó. Quando alguém aceita Jesus, ele fica muito empolgadinho e quer converter o mundo todo. Mas passa-se algum tempo, essa pessoa vai diminuindo. Essa palavra deve ter nascido no inferno, porque essa palavra não é verdadeira. Porque aqueles que conhecem a Jesus, eles nunca mais se tornam o mesmo. É de glória em glória, é crescendo a cada dia. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida, ela é um crescimento constante. Quantos aqui experimentaram um encontro com Jesus? E a palavra de Deus vai dizer assim para nós. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos libertos nós temos aqui? Deixa eu falar algo com vocês. Eu gostaria nessa noite de poder acrescentar com o louvor que já foi ministrado, com a oração que já foi ministrada. Sabe, se nós fôssemos para casa agora, do jeito que nós estamos, nós já iríamos cheios do Espírito Santo, porque nós conseguimos entregar ao Senhor Jesus aquilo que ninguém pode fazer por nós. É nós que temos que fazer, que é a adoração. Se tem algo que Deus não tem, é a adoração. Ele não adora Ele mesmo, mas Ele nos criou para que nós pudéssemos o adorar. E junto com o grupo de louvor, nós experimentamos isso, nós adoramos ao Senhor. E nós estamos aqui reunidos. E nós estamos aqui nessa noite. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem que vai ser falada nessa semana que inicia hoje. Hoje é o primeiro dia da semana, é o domingo. O primeiro dia, o dia do Senhor. O dia que nós denominamos o dia do Senhor. E o dia que nós trazemos a nossa família para cultuar a Deus. Terça-feira nós teremos os pequenos grupos. Quantos líderes de pequenos grupos nós temos aqui? Levanta as mãos, só os líderes de pequeno grupo. Glória a Deus pela vida de vocês. Terça-feira vocês têm mais uma palavra. E eu sei que o Senhor Jesus, Ele quer ouvir de nós algo ainda mais. Porque o que Ele começa, Ele sempre aperfeiçoa. E a palavra que eu quero trazer para vocês é o amor perfeito. O Evangelho, ele não é um romance. O Evangelho, ele é uma história, ele é uma vida real. Alguém aqui gosta de assistir filmes de verídicos, de quando é verdadeiro, quando tem sentido de alguma coisa? Quantos gostam de assistir um filme? Tem até um nome para isso, né? Fatos reais. Filme de fatos reais. Tem pessoas que não gostam. Eu gosto de fatos reais. Eu gosto de romance. Casei com a Mariana, ela é toda romântica. Eu acabei me tornando romântico também. Então, eu gosto. Só que o Evangelho de Jesus é fatos reais. E o que o Senhor colocou no meu coração para me compartilhar com você essa noite é assim, ó. E se o que Jesus falou é verdade? É uma pergunta. Irmãos, é lógico que nós sabemos que tudo que Jesus falou é verdade. Sim ou não? Tudo que Ele falou é verdade. Talvez você está iniciando a sua caminhada cristã agora. Talvez você começou agora. Talvez você está ouvindo sobre Jesus, ou está tendo experiências com Jesus. Eu não estou aqui para colocar sua fé em dúvida. Não é para isso que eu fui chamado. Eu vim aqui para dizer para vocês que no caminhar com Jesus vai ter momentos em que a gente vai falar assim: será que isso vai acontecer mesmo? Será que acontece? Sabe, uma das maiores provas de que a gente no decorrer da caminhada, às vezes a gente pensa algo, fala assim: meu Deus, mas será que o Senhor vai fazer mesmo? Será que isso vai acontecer? Deixa eu contar para vocês uma história que ela já acontece quando você coloca no seu coração em ler a Bíblia. Hoje, durante o dia, nós fomos muito abençoados pela vida do pastor José.
pela vida da pastora Fábia. E eles contando conosco, ele contou a experiência dele de como que ele começou a ler a Bíblia. Ele lia a Bíblia muito rápido, porque ele se apaixonou pela palavra e ele lia de manhã e de tarde. E leu rápido. Mas deixa eu te contar para você. Essa história que eu vou falar para vocês, ela é uma história que está logo no começo. Um povo escolhido por Deus. Você é esse povo escolhido por Deus. Nós somos esse povo que é escolhido por Deus. Esse povo, ele estava debaixo de uma pressão e opressão muito grande. E o Senhor falou com esse povo. Falou assim: eu tenho ouvido o seu clamor. Tem alguém que tem clamado a Deus por algo aqui? Tem alguém que clama a Deus por causa de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa, de um trabalho melhor? Tem alguém que ora assim: Senhor, me dá uma casa, Senhor, eu quero ter uma casa. Tem alguém que ora ao Senhor Jesus pela salvação da vida de alguém? Por um trabalho, por uma faculdade, por um curso, por um emprego melhor? Claro, todos nós temos algo que nós precisamos. Todos nós clamamos a Deus. E esse povo da palavra de Deus, eles também clamavam. E Deus falou para eles assim: eu tenho ouvido o clamor de vocês, e já coloquei no meu coração que eu vou tirar vocês dessa opressão. E Deus fez isso. Levantou Moisés, levantou Arão e falou para eles: é vocês quem vai tirar esse povo. Pois bem, o povo recebeu a palavra. E a palavra que esse povo recebeu, eu e você sabemos, foi a palavra da verdade. O povo conheceu a palavra da verdade. Eles conheceram a verdade. Porque aquela verdade do povo ser levado para uma terra prometida, não era só para aliviar a carga que eles tinham. É porque nesse plano e nessa visão de Deus, Jesus Cristo ia nascer, ia morrer, ia ressuscitar, e nós iríamos celebrar eles uma vez por mês, com a igreja reunida. Sabe, irmãos, o que tem aqui preparado para nós já tinha iniciado quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Eu queria que você pensasse o seguinte: e se o que Jesus falou é verdade? Às vezes a gente fala isso. Aquele povo, eles ficaram falando assim. E quando nós aceitamos a palavra da verdade, é notório que os milagres vão acontecer. Tem alguém que tem um testemunho? Não vou pedir para subir aqui e contar não, irmão, mas só estou fazendo a pergunta, tá? Tem alguém que tem um testemunho de Jesus, que Jesus fez na sua vida? Tem alguém que foi transformado por Jesus? Tem alguém que recebeu algo que, se dependesse de você, você nunca receberia? Eu tenho. A minha vida é o meu maior testemunho. Irmãos, se estou vivo hoje, foi porque Deus me deu a graça e a oportunidade de viver 35 anos a mais. Hoje eu estou com 35. Eu não sei o dia que eu vou partir, mas desde o dia em que o Senhor me deu a oportunidade de viver a mais, eu tinha 17 anos, eu falei para o Senhor: eu entrego a minha vida ao Senhor. Irmãos, se eu voltasse atrás com os meus 17 anos, eu faria a mesma escolha. Eu estou com 52 anos e faria a mesma escolha. Por quê? Porque Jesus me mostrou o amor verdadeiro. Independente da idade que você tenha, independente se você fala assim: puxa vida, mas eu deveria ter feito algo diferente, eu deveria ter buscado mais, agora eu estou com tal idade e eu deveria ter feito. Irmãos, para o Senhor Jesus nunca vai ser tarde demais a decisão que você vai tomar hoje. E você sabe qual é a melhor decisão que nós podemos fazer na nossa vida? Conhecendo a verdade e sendo liberto, é quando nós decidimos servir ao Senhor Jesus. E você falaria assim: mas pastor, entrei por aquela porta, eu venho todos os cultos, eu estou aqui, eu recebo a palavra, eu estou te servindo, eu falo do seu amor. O que eu quero falar para vocês: tudo que nós fizermos, na medida e na proporção do nosso braço, ainda vai ser muito pouco. Presbítero José, eu considero como um pastor. Eu respeito na consagração que ele tem. Ele é um presbítero.
Mas quantos aqui têm Ele como pastor? Quantos de vocês recebem Ele como pastor? Quantos de vocês recebem a oração, o conselho da pastora Fábia? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera. Deus não quer que nós façamos na medida da nossa força. Deus falou assim para nós, o Senhor Jesus, que o servo que é pedido para fazer algo e faz somente o que foi pedido, ele é inútil. Nós temos que fazer sempre a mais. É claro. Porque quando nós queremos pedir para o Senhor, queremos pedir um esposo, uma esposa, um casamento, uma casa, queremos salvação, nós não queremos receber só na medida que nós estamos pedindo, mas nós temos certeza que Deus vai fazer a mais. Imagina, se Deus, Ele ouvisse e nos respondesse somente daquilo que nós pedíssemos. Imagine, se Deus tivesse ouvido a minha oração, de me abençoar, falei, Senhor, me abençoe. Há 22 anos atrás, me abençoe, Senhor. O Senhor teria me abençoado. Se fosse na medida que eu tivesse clamado a Ele, teria sido muito pouco, pelo tanto que Ele já fez para mim. Queria contar um testemunho para vocês. Eu e a minha esposa ficamos 12 anos na Inglaterra, sem poder sair do país, para visitar os nossos pais. Sair do país, para ir num outro país que tivesse um sol, porque na Inglaterra não tem sol, já vou te avisando, talvez eu vou até te desanimar, mas irmãos, todos os dias lá é bem cinzento, bem nublado, e às vezes você fala, vai chover hoje, não chove, outro dia vai chover, não chove, porque parece que está tudo nublado. Nós ficamos 12 anos, e teve vezes que eu me angustiava, porque eu queria ver o meu pai, porque eu queria sair do país, porque eu queria fazer alguma coisa e não podia. Essa não é a realidade de vocês. Talvez vocês tenham outras lutas, mas não essa que eu e a minha esposa tivemos. Mas num dia tão maravilhoso, aquele amor verdadeiro de Deus, chegou uma pessoa na nossa casa, bateu na porta, eu fui atender a porta, a pessoa olhava nos meus olhos, eu achava até que era um anjo, ou um anjo, alguém queria me roubar. Olhava nos meus olhos, ele me entregou um envelope e olhando nos meus olhos, eu falei, meu Deus, que estranho. Peguei o envelope e já fui apertando. Sabe quando você pega o envelope e vai apertando para saber o que é, porque eu não tinha pedido nada. E ele saiu, foi para o carro dele e continuou me olhando. A hora que ele entrou no carro, fechei a porta, já rasguei o envelope. Era a nossa residência. Depois de 12 anos, Deus tinha nos presenteado com uma residência. Irmãos, eu caí no chão, eu chorei, foi uma sexta-feira, nunca mais me esqueci. Foi algo muito maravilhoso, porque nós estávamos esperando 12 anos. Agora escuta só, foram 12 anos de clamor, de oração, buscando a Deus. Mas em todo esse tempo, sabe o que nós nos ocupamos durante 12 anos? Vendo a Catedral Internacional sendo plantada no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na Suíça, na Espanha, em Portugal. Passamos 12 anos vendo a Igreja de Cristo crescer, cooperando, trabalhando com o pastor. O nosso pastor, ele não trabalha normal, ele não é um homem ordinário, ele é um homem extraordinário. Ele não para, irmãos, ele não para. Ele termina uma coisa e fala assim, vamos fazer outra. E eu falava, meu Deus, ele nem descansa. E foi durante todo esse período, nós aprendemos junto com os nossos pastores, que nós precisamos em todo o tempo e o tempo todo, servir a Deus. Eu te pergunto, você tem servido a Deus? Você tem gastado tempo no servir a Deus? Eu queria pedir para você, para que você fizesse orações. Façam orações, pedindo para o Senhor, para Ele abrir portas, para que você possa servir. Tem uma irmã na nossa igreja da Suíça, que ela achava que todo mundo que servia na igreja, que servia para poder se aparecer. Se servisse, ela falava assim na cabeça dela e no coração, está fazendo porque está querendo se aparecer. Então isso bloqueava ela. Só que ela tem uma filhinha pequenininha, e a filhinha amava ir na igreja, ama ir à igreja. E um dia a filhinha dela falou, mãe, vamos para a igreja hoje? Ela falou assim, hoje nós não vamos, porque nós vamos receber visita em casa. Ela começou a chorar e falou, mãe, deixa pelo menos eu ir então na igreja. Ela falou, não, minha filha, sozinha você não pode, você é muito pequenininha, você tem que ir comigo.
E ela falou assim: mãe, mas eu quero muito porque eu estou na salinha, e eu preciso estar na salinha, e eu tenho que estar na salinha. E ela começou a olhar a filhinha dela, e ela começou a ficar envergonhada, porque ela falou assim: por que a minha filhinha tem tanto desejo de servir na igreja e eu não tenho? E ela fez uma oração a Deus. Ela falou assim: Senhor, no outro culto, ela falou assim: Senhor, se realmente o Senhor quer que eu sirva na igreja, eu quero que o Senhor faça algo diferente. Ela falou assim: eu quero enviar um currículo para o Senhor. Ela falando na oração dela: o meu currículo é esse, Senhor. O que o Senhor tiver para mim fazer na igreja, pode falar comigo que eu vou fazer. Mas eu não vou pedir para servir na igreja. Eu quero que seja algo diferente. Pois bem, o pastor Léo, o pastor Leonardo, ele acho que nunca veio aqui não, né? O pastor Léo não veio aqui. Talvez ele venha aqui, ele também compartilha um pouco mais de algo que talvez eu não consiga contar agora. Quando o pastor Léo estava lá no escritório dele, no escritório da igreja, esse casal com a menininha entraram na porta. E o pastor Léo olhou para eles e falou assim: ei, vocês dois, vem aqui, eu quero conversar com vocês. Mas do nada, tinha os irmãos que tem um crachá aqui? Tem um crachá aqui? Não tem, pastora? Um crachá, né? Tinha um crachá em cima da mesinha, da mesa da escrivania, do escritório dele. Quando o casal chegou, ele falou assim: por favor, sentem aqui. O pastor Léo pegou o crachazinho, e colocou em cima da mesa do lado da irmã e falou: é para você, isso aqui. Ela começou a chorar. E o pastor Léo já não entendeu nada, porque o pastor de fato queria pedir para que ela ajudasse em algum departamento da igreja. Meus irmãos, ela falou assim: pastor, eu sei que o senhor não está entendendo nada porque eu estou chorando, mas eu estou chorando, pastor, porque Deus aceitou o meu currículo. Deus me contratou para mim poder trabalhar e servir na igreja. Por causa de quem? Por causa da filhinha. Porque a filhinha tinha no coração o desejo de servir e ela não tinha. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos falar com Deus aonde é que Ele deseja que nós venhamos servir. Porque como que nós conseguimos isso? Conhecendo a verdade. E a verdade é o que liberta. Queria que você repetisse comigo: é conhecendo a verdade. Bem forte. Ah não, pelo amor de Deus. Se você almoçou hoje, fala comigo. É conhecendo a verdade que a verdade me liberta. E é isso que nós precisamos. O nosso tempo é um tempo muito corrido. Aqui é corrido também? Aqui, ou não é corrido muito, não. É muito corrido. Os nossos anos e os nossos dias passam muito rápido. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês: coloque isso na presença de Deus. Coloque os seus dias na presença de Deus. Talvez você fale assim: eu não sei aonde que eu vou servir. Deus sabe aonde você vai servir. Deus espera que cada um de nós venhamos a servir. Coloque no coração o desejo que de agora, nós estamos no mês de setembro, de agora até dezembro, nós venhamos trazer uma pessoa para Jesus. Quantos aceitam esse desafio? Irmãos, uma pessoa que vai encontrar Jesus. Eu sei que nem todo mundo levantou a mão, talvez porque não crê que a pessoa vai aceitar Jesus. Mas quem crê mesmo que Deus pode salvar alguém, levanta a mão bem alto. E eu sei que Ele vai fazer, mas eu preciso que você aceite essa palavra, receba essa palavra. Você imagina que você deixou a sua casa no final de tarde de domingo e você veio para servir ao Senhor. Você tem que ter um motivo para isso. Qual é o motivo que você tem? O que te trouxe aqui? A presença de Jesus, a presença daquele que liberta. Se foi isso, tem alguém perto da sua casa, em algum lugar, que precisa disso. Eu estava vindo com a pastora Mariana, nós fizemos a curva, nós fizemos a volta, nós tivemos que passar direto, fazer a volta, nem sei para onde que é, para lá. Nós fizemos a volta lá e voltamos. Tinha algumas pessoas sentadas numa cadeira, olhando para a rodovia.
Eu não sei olhando para quê. O movimento. Eu falei para a pastora assim: meu Deus, eles tinham que ir para a igreja. Eles teriam que ir lá louvar ao Senhor. Mas talvez essas pessoas estão precisando de ouvir alguém como aquela menininha, falando assim: vamos hoje para a igreja? Vamos hoje para a igreja? Nós não obrigamos ninguém a vir para a igreja. Mas pode ter certeza que tem muitas esposas e tem muitos esposos, tem muito pais, tem muito mães, que um dia falou para o filho: vamos para a igreja hoje, meu filho? Não vou. Vamos na igreja hoje, meu filho? Não vou. Mas um dia ela falou assim: vamos para a igreja hoje? E ele falou: hoje eu vou. E quando entraram na igreja, receberam uma palavra do amor de Jesus. Sabe, essa palavra que eu estou pregando para vocês é uma palavra assim: e se o que Jesus falou é verdade? Porque todas as vezes que aquele povo do Egito via um milagre acontecer, seja na água, ou seja alimento, ou seja na nuvem que cobria eles do sol, ou da nuvem que trazia o calor quando era de noite, na madrugada que era muito frio, eles viam a palavra de Deus e falavam assim: o Senhor é verdadeiro. O Senhor é verdadeiro. Só que passava algum tempo, faltava água, faltava comida, e eles falavam assim: cadê o Senhor? Cadê Deus? Ele nos tirou para a gente morrer nesse deserto? Pois bem, meus irmãos, foi por não acreditar nessa verdade, na verdade que liberta, que eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Eu quero dizer para você algo: aceite no seu coração, no seu espírito. Se você tem de fato algo apresentado nos caminhos do Senhor, apresentado diante do Senhor, você tem que crer que Ele é capaz de fazer. Se você crê que Deus é capaz de fazer, você pode ter certeza que esse púlpito te espera para que você possa contar um testemunho ao Senhor Jesus. Eu sei que muitas das vezes nós temos no nosso coração um sonho que, se a gente contar para as pessoas não acreditariam. Quantos aqui são ousados a dizer que tem um sonho que, se você contar para alguém, a pessoa não vai acreditar? Tem alguém que tem um sonho muito grande? Tem alguém que tem um sonho grande? Tem alguém que tem algum? E eu sei que tem. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos planos que Deus colocou no seu coração. Não importa a idade que você tenha, se você é jovem ou se você tem mais idade, não importa. Deus é aquele que pode fazer. Caleb foi um dos 12 que entrou na terra prometida. Meus irmãos, Caleb tinha 45 anos quando ele entrou na terra prometida. Deus prometeu a terra para ele e falou: aonde você está pisando eu te darei. Você sabe com quantos anos ele conquistou aquela terra? Com 80 anos. Irmãos, com 80 anos, a própria Bíblia fala que o que passa de 80 é canseiro e enfado. Mas Caleb falou assim: hoje eu me sinto com mais força e vigor do que quando eu tinha 40 ou 45 anos. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem que a palavra de Deus é o que liberta? Quantos aceitam que Deus pode fazer algo grande e poderoso? A minha avó, antes dela falecer, poucos filhos dela, ela tem 11 filhos, poucos filhos aceitou a Jesus. Durante toda a vida da minha avó, ela orou ao Senhor e falou: Senhor, salva os meus filhos, salva os meus filhos. Alguns aceitaram, outros não. A maioria não aceitaram. A minha avó nunca desistiu de orar pelo meu pai. Quando a minha avó faleceu, os meus tios aceitaram a Jesus. As minhas tias aceitaram a Jesus. Sabe, a minha avó pode não ter visto isso em vida, mas ela vai ver que quando meus tios chegarem com ela na glória, ela vai ver que valeu a pena aquilo que ela orou. O meu pai fez minha mãe sofrer por muitos anos. Meu pai era custoso, não sei se fala essa palavra aqui. É custoso? Não fala, né? Não fala. Meu pai era muito terrível para com a minha mãe. Minha mãe segurou firme. Já teve vezes que eu, muito pequeno, e via minha mãe sofrendo, e falava: mãe, não faz isso não, mãe. Mãe, larga o pai, mãe. Eu era pequenininho, não sabia nem o que estava falando. Mas a minha mãe se manteve firme. Pois bem, meu pai, ele levava minha mãe na igreja, ficava lá na porta lá da igreja, mas não entrava para dentro de jeito nenhum. Meu pai vai me visitar.
visitar eu, a minha família e ver os netos dele na Inglaterra. E nós temos um evento lá que vocês talvez não tenham aqui, mas vai ter aqui, que é o Impacto. Alguém já ouviu falar no Impacto? Já, né? Vocês já ouviram o Impacto que acontece lá? Pois bem, nós convidamos o meu pai para ir ao Impacto. E meu pai, ele nem sabia o que era, ele achava que era um retiro, tipo jogar bola, né? Pescar, fazer alguma coisa nesse sentido. E o meu pai foi, e meu pai ouviu a palavra de Deus. Não tinha para onde meu pai correr, porque lá você vai para o Impacto, você não tem como nem voltar. Não tem como voltar, tem que ir ficar. E o meu pai ficou. Pois bem, meus irmãos, depois de mais de 30 anos, minha mãe orando pela vida do meu pai, eu fui à frente para orar por uma pessoa que aceitou a Jesus. Quando de repente alguém bateu nas minhas costas e falou assim: pastor, o teu pai está atrás de você. Ele aceitou a Jesus. Sabe o que é você esperar mais de 30 anos alguém para aceitar Jesus e essa pessoa aceitar a Jesus? Quando eu falo para você que até dezembro dá tempo de você fazer com que uma cadeira que está desocupada seja ocupada por alguém, é porque eu creio que Deus pode fazer. O meu pai me abraçava, chorava e falava assim para mim: filho, por que eu não aceitei a Jesus antes? Por que eu não tive esse amor antes? Por quê? Sabe, irmãos, a gente não pode desistir jamais, porque essa verdade que liberta, ela só não vai chegar na vida de uma pessoa se nós desistirmos. Mas se nós não desistirmos, Deus não vai desistir. Quantos dizem amém? Eu queria que colocasse na projeção aqui o Salmo 105 e o versículo 37. Eu queria ler com vocês esse salmo. Eu queria ler com vocês porque a palavra que liberta é uma palavra que nos dá base para a nossa vida. Para a nossa vida, que eu falo daquilo que é possível. Nós podemos até chegar para Jesus e falar assim: Senhor, ajuda a nossa fé, porque eu não estou acreditando. Irmãos, nós podemos não acreditar, mas Deus nunca vai deixar de acreditar em nós. Deus não deixa de acreditar em você. Você pode colocar para mim, por favor, o Salmo 105, por favor? Olha só, esse povo era o povo que estava sendo oprimido. O povo que tinha sonhos, ou que tinha perdido os sonhos, mas que Deus trouxe novamente a esperança. E a Bíblia diz assim, olha: e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Nós estamos falando aqui de escravos. Pode passar o próximo, por favor? O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíram sobre eles. As pessoas que às vezes não acreditam, ou criticam, ou não contribuem para que aquilo que Deus tem para a nossa vida aconteça, vão ter essa mesma experiência. Pode voltar de novo, por favor? Vão ter essa mesma experiência. Quando você conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, as pessoas que não acreditavam vão ter... Pode voltar? Vão ter essa mesma expectativa. Eles vão se alegrar com a sua vitória. Por quê? Porque a sua vitória, ela não vem dos seus braços, ela não vem de você, ela vem de Deus. Pode passar o próximo, por favor? Estendeu uma nuvem por cobertura e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Eu não sei qual que é a situação da sua vida. Talvez você está vivendo isso aí, algo que está caindo do céu como maná, porque você fala assim: poxa vida, eu não sei nem como isso está chegado nas minhas mãos. Porque Deus é aquele que supre aquele que tem fome e aquele que necessita. Abriu a penha e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão o seu servo, e tirou dali o seu povo,
com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. Quantos aqui nessa noite têm desejo de que essa mesma palavra aconteça na sua própria vida? Quantos de vocês? Quantos desejam que Deus faça alguma coisa? Deixa eu falar para você, não pare de orar, porque a palavra de Deus diz, eles oraram a Deus, e Deus teve prazer em ajudar. Sabe, meus irmãos, a esperança que eu tenho no meu coração é que vocês possam encher cada pequeno grupo, e que cada pequeno grupo possa ouvir e experimentar a experiência de Deus na sua vida. No ano de 2012 nós iniciamos na nossa casa o nosso primeiro pequeno grupo. O nosso primeiro pequeno grupo. E foi assim, para nós foi tão difícil. Eu sei que muitos de vocês, nem todos são líderes. Eu acredito, irmãos, com toda a minha fé no meu coração, que pode ser que nem todos nós nos tornemos um pastor, um presbítero, um evangelista. Nem todos nós vamos pegar no microfone e vamos cantar como o louvor cantou aqui. Isso é notório, isso é uma verdade. Nem todos nós, mas todos nós podemos liderar um pequeno grupo. Todos nós temos essa capacidade de Deus. Um dia, eu não esperava. Eu falava, meu Deus, quando eu for pai, como que eu vou ser? Como que eu vou fazer? Eu nunca tive um manual, uma escola para me ensinar a ser pai. E eu tive meus 2 filhos. O Senhor me ajudou e me capacitou. Ter um pequeno grupo é como ter uma nova família. Quantos participam de um pequeno grupo aqui? Quantos? Pode levantar as mãos. Quantos participam? São poucos. E glória a Deus pelos que participam. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Pequeno grupo é aonde momentos simples revelam milagres poderosos. Você quer receber um milagre na sua vida? Tire um tempo para poder participar de um pequeno grupo. Ou melhor, fale com o pastor José. Fale com a pastora Fábia. Fale com os líderes. Como que eu posso me tornar um líder de um pequeno grupo? Eu quero animar você, porque eu sei que a bênção de Deus que está reservada para a vida de vocês, ela é uma bênção que vai alcançar a sua vida. Vocês imaginam que se dar um copo de água não vai perder a recompensa? E receber alguém para que tenha uma experiência com Deus. O pequeno grupo é algo maravilhoso. Hoje, eu e a pastora Mariana, nós pastoreamos mais de 30 pequenos grupos. Vocês sabem? Mais de 30. Irmãos, é só o Espírito Santo de Deus. Porque no dia em que eu e a pastora Mariana fomos iniciar, o pastor Jackson falou assim, vocês vão cuidar de um pequeno grupo. Eu falei assim, pastor, eu não vou conseguir. Como que é isso? É difícil, eu vou cuidar de pessoas. Ele falou assim, não, vocês vão cuidar do meu pequeno grupo. Fica tranquilo, eu vou ajudar vocês. Ele nunca foi no pequeno grupo. Ele deu para que a gente cuidasse. E quando o nosso pastor vai e ele olha, ele está vendo o pequeno grupo que é dele. Porque foi através da vida dele. Irmãos, são mais de 60 líderes. Quem faz isso? Quem faz isso? É só Deus. E olha, na Inglaterra, você não vai na casa do seu vizinho para chamar ele para participar do pequeno grupo. Sabe por quê? Porque o seu vizinho não vai. Primeiro, tem uma barreira enorme. Nem é a língua, nem é inglês para português. Não é esse o problema. O inglês e o português não é o problema. O problema maior é que existe uma cultura de que o inglês fala assim, que ele não pode ir na casa de outra pessoa. E ele não pode receber ninguém também, porque ele não pode incomodar os outros. Só que o pequeno grupo não é incômodo. O pequeno grupo é um lugar onde a gente recebe a presença de Deus. Eu quero animar você. Eu quero direcionar essa palavra à sua vida. Eu gostaria muito que você se animasse e desejasse participar de um pequeno grupo. O pequeno grupo é onde se formam os maiores pastores. É onde se formam os maiores obreiros. O pequeno grupo é onde você coopera para que a palavra de Deus, que foi ministrada num domingo, possa ser potencializada numa terça-feira. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero orar por essa igreja. Vocês podem ficar em pé, por favor? Eu quero orar por vocês, porque eu sei que o Senhor Jesus vai fazer algo muito lindo e incrível aqui, nas nossas vidas. Sabe, às vezes você fala assim, como que é esse negócio do pequeno grupo? Eu queria que você experimentasse isso.
Sabe por quê? Porque Juazeiro nunca mais vai ser o mesmo. Porque o Tabuleiro nunca mais vai ser o mesmo. Porque vocês vão levar a bênção que nós recebemos aqui dentro para a casa de vocês. Às vezes as pessoas lá na Inglaterra falam assim: Senhor, me dá uma casa. Porque eles moram em quartos, sabe? Lá é uma casa com uma cozinha. E se a casa tem 5 quartos, são 5 casais que estão morando ali, que não vieram do mesmo lugar, não vieram da Bahia, não vieram do Piauí. Eles vieram de todo lugar do Brasil, desde o sul até o norte do Brasil. E eles moram na mesma casa. E eles falam assim: até a nossa sala, pastor, se torna em um quarto. E aí eles falam: Deus, nos dê uma casa para que a gente possa ter um pequeno grupo e receber um pequeno grupo. Eu quero animar vocês. O meu desejo é que essa verdade que liberta possa fazer sentido na vida de cada um de vocês. E aquilo que está acontecendo lá na Inglaterra possa ser uma extensão, porque receber a palavra de Deus e receber o Espírito Santo, o mesmo que acontece na Inglaterra, acontece aqui. Porque nós somos corpo e uma só família. E o meu desejo é que vocês experimentem algo muito poderoso da parte de Deus. Aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu vivo na minha casa, eu desejo que vocês também vivam aqui. E eu creio que aqui, em o nome de Jesus, todos serão líderes e todos serão cooperadores de uma obra que tem um momento para começar, mas jamais vai ter fim para acabar. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, nós como igreja, Pai, queremos Te agradecer. Senhor, eu oro por cada um dos Teus filhos. E oro, Pai amado, pedindo que em nome de Jesus, toda essa palavra que foi ministrada, a palavra que liberta, Senhor, a palavra que nos impulsiona, a palavra que nos leva a servi-lo de uma forma diferente, Pai, possa em nome de Jesus fazer a diferença na vida dos meus irmãos. Visite a casa deles, Pai. Oh Pai, ouve as orações que são feitas. Senhor, eu peço em nome de Jesus que aqueles que já estão, ó Pai amado, abrindo as suas casas, servindo ao Senhor, cooperando como líder, cooperando na igreja, servindo a Tua obra, tenha cada vez mais chama no coração, o fogo do Senhor para poder continuar. E aqueles que ainda não têm essa experiência, Pai, eu declaro em nome de Jesus que eles recebam a Tua palavra e a Tua bênção. E aqueles que creem e acreditam comigo, dê um glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, que essa palavra possa entrar em seu coração e que você possa ser aquele que carrega uma palavra de bênção, de multiplicação, de frutificação, e que os teus planos, os teus sonhos possam ser concretizados na presença do Senhor. Aplaudam ao Senhor Jesus. Que palavra abençoada. Quem recebeu, dá uma glória bem alta aí.